O crente pode tomar bebida alcoólica? Um dos temas mais comentados no meio evangélico na atualidade é sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos cristãos. Para muitos, consumir qualquer tipo de bebida alcoólica é pecado, enquanto que para outros isso não afeta suas vidas espirituais, pois demonstra a sua liberdade cristã. Antes de comentar este assunto sobre a perspectiva bíblica e cristã, eu gostaria de relatar os malefícios que o consumo desordenado de álcool traz à saúde pública do povo brasileiro. O alcoolismo é uma doença grave que atinge 10% da população brasileira. O consumo descontrolado do álcool atinge não só a saúde dos dependentes e a vida de seus familiares, mas se reflete no alto número de acidentes de trânsito e de trabalho e nos casos de violência doméstica e social. Ao contrário de outras drogas, que também afetam o sistema nervoso central, como a maconha, o álcool pode ser comercializado e usado livremente, com restrições apenas à venda para menores. A ausência de uma política restritiva à comercialização e à publicidade de bebidas alcoólicas, segundo o especialista, seria responsável pelo alto consumo entre jovens. Conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS, os brasileiros começam a beber em média aos 11 anos de idade. O estudo mostrou ainda que 70% da população já consumiu ou consome algum tipo de bebida alcoólica. Para a OMS, quanto maior a frequência e a quantidade utilizada, maior é o risco de se tornar dependente. A dependência é definida por um conjunto de sintomas e sinais, tais como o aumento progressivo do número de doses para obter a mesma sensação no organismo, a tolerância aos efeitos do álcool, a síndrome de abstinência quando a substância não é ingerida e os problemas de relacionamento associados ao uso de bebida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tomando como base o versículo acima, podemos considerar que, diferentemente da lei, o Evangelho nada proíbe. No entanto, o Evangelho transforma o homem em uma nova criatura, regenerando-o e causando uma metanoia, uma mudança de mente. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Aquele que é nascido de novo tem o caráter moral de Cristo. O Espírito Santo, através do processo de santificação, vai moldando o crente à estatura do varão perfeito, à imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança são os atributos morais de Deus, que infelizmente o pecado original distorceu essa imagem de Deus no homem. Mas pelo sacrifício de Jesus e a obra regeneradora do Espírito Santo, é possível ao homem ter novamente a imagem nítida de Deus, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Portanto, quem tem o caráter de Cristo não guarda os mandamentos somente porque está escrito, mas sim pela consciência moral de Cristo em sua mente.
Ele próprio abomina o que é imoral. Ele não precisa de lei, a lei é o seu próprio caráter. Para o judaísmo, os 10 mandamentos fazem parte da lei moral. Existem muitos cristãos que dizem que, apesar da graça, nós devemos cumprir as leis morais, os 10 mandamentos. Mas eu penso que estamos livres da lei, pois temos o caráter de Cristo, a mente de Cristo, por isso repudiamos o que é imoral. Tudo que é imoral são obras da carne, e é o oposto ao caráter moral de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora, sabendo que o fruto do Espírito traz para a vida do crente o caráter moral de Cristo, e que o que é a imagem de Deus na vida do cristão, e que as obras da carne é a distorção da imagem de Deus no homem, analisaremos a seguir o que Paulo quis dizer no seguinte versículo: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A primeira parte do versículo aponta para a consequência da embriaguez, que é a contenda, uma obra da carne. A bebedice e a embriaguez traz todo tipo de imoralidade, nudez, xingamento, prostituição, violência, insensatez, etc. Mas a segunda parte do versículo, ao contrário de que muitos pensam, que ser cheio do Espírito é como estar embriagados ou fora de si, nos fala da lucidez de ser cheio do Espírito Santo. É sermos completo do fruto do Espírito. É termos o caráter moral de Cristo. As obras da carne fazem com que o ser humano seja cada dia menos parecido com Deus, distorce a imagem de Deus. Esse também é um dos objetivos de Satanás, desfigurar a imagem de Deus no homem. No entanto, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é a bebida alcoólica em si que é imoral, mas sim a motivação de beber e a consequência que ela pode trazer. Por isso, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. São muitas as motivações para se consumir bebida alcoólica: celebrações, cultura social, convívio familiar, meio social, relacionamento, afogar as mágoas, ficar corajoso, ficar alegre, entre outras. O hedonismo, a dedicação ao prazer como estilo de vida, está na moda. A incessante procura pela felicidade e prazer faz com que muitas pessoas recorram à prática da bebida como instrumento de satisfação e prazer para as suas vidas. Porém, as Escrituras nos ensinam que a felicidade do salvo não depende das circunstâncias da vida. Ele pode ser pobre e ser feliz. Ele pode chorar e ser feliz. Ele pode ser injustiçado e ser feliz. Ser perseguido e ser feliz. Porque a felicidade do salvo está única e exclusivamente em Cristo Jesus. O cristão não precisa beber para ser feliz. Ele já é feliz. Portanto, penso que nenhuma das motivações que o crente venha ter para beber possa valer a pena, sabendo que poderá estar colocando em risco aquilo que o crente tem de mais precioso, que é o caráter de Cristo, a imagem de Deus.